Então, pessoal, dando aqui a introdução do nosso painel, dando as boas-vindas para os nossos painelistas, o nosso público, reforçando aqui que para o sucesso do nosso painel, nós dependemos também das perguntas de vocês, galera. Então, interajam bastante. Aí, a gente tem algumas perguntas aqui, mas vocês também podem perguntar à vontade aí no chat, que a gente vai coletando e vai trazendo aqui as perguntas para o pessoal. E para começar o nosso tema de hoje, que é grupos de afinidade nas empresas, troca de experiências, a trajetória, as atividades, a gente vai querer contemplar tudo com relação a esse tema. E, claro, fazer aquele combinado, né? Nós sabemos que cada grupo de afinidade tem também aqueles temas, assim, sigilosos, temas que são tratados ali no seu dia a dia de reuniões e tudo mais, então a gente não vai entrar nesse detalhe. É mais entender a parte de estrutura, as atividades e como eles funcionam. Eu fiz a lição de casa aqui, galera. Só para quem não sabe o que é esse termo, o que seria então um grupo de afinidade, eu vou só contextualizar aqui brevemente. Os grupos de afinidade podem ser também chamados de Employee Resource Groups, as ERGs, que são grupos de pessoas que se identificam por alguma questão. Pode ser uma afinidade por gênero, pode ser por raça e etnia, ou por deficiência, ou por ser da comunidade LGBTQIA+, ou pela idade. Então, aí são vários pontos que podem gerar posteriormente um grupo de afinidade. Dando início aqui à nossa primeira pergunta, a gente gostaria então de convidar vocês a se apresentarem. O nosso público aqui é muito diverso, a gente tem estudantes, nós temos pessoas em transição de carreira, pessoas que já atuam nas suas áreas, então vai ser muito legal conhecer um pouquinho da história de cada um de vocês. Quem se sente à vontade aí para iniciar? Posso começar aqui do meu lado, então, Fabi. Maravilha. Bom, pessoal, boa tarde, bom final de tarde para todos que estão ouvindo aí. O meu nome é Júlia Zella, eu falo hoje de Curitiba, Paraná. Eu sou executiva de contas aqui no Pipefy, né, uma empresa do ramo de tecnologia. Eu atuo nessa área comercial, estou no Pipefy há quase 2 anos, e assim que entrei também já quis fazer parte do que a gente chama aqui dentro do Pipefy, que é o DIB, né? Então, o nosso grupo de diversidade, inclusão e pertencimento. Sou co-líder, junto com outras 2 líderes maravilhosas, do grupo de afinidade focado em mulheres aqui no Pipefy. O Women at Pipefy é o nome do nosso grupo. E, enfim, sou engenheira de formação, mas atuo na área comercial, tenho 25 anos. Acho que é isso um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Sou apaixonada por aprendizado e, né, acho que o grupo de diversidade, o DIB no Pipefy, é uma das minhas maiores paixões de vida, onde eu aprendo todos os dias e sinto que posso fazer um pedacinho da minha parte para fazer a diferença. Muito bom. Beleza, então vou-me. Antes de eu começar a me apresentar, só vou me audiodescrever rapidinho. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo mais ou menos na altura do ombro, num tom alaranjado, assim, meio ruivo. Eu uso um óculos de grau clarinho, tô com um fone de ouvido bem grandão, daqueles tipo headset. Aqui no meu fundo vocês vão ver alguns gatos, porque eu sou a tia louca dos gatos, então eu acho que aqui deve ter 3 no fundo, um de cada cor. E tô com uma camiseta azul aqui da Squad da Ambev Tech, tá? Então, eu sou a Lorena, mas pode me chamar de Lore. Eu sou do time de People aqui da Ambev Tech, focada em recrutamento tech. Eu também sou consultora brasileira da Timit, que é uma consultoria canadense. Eu sou apaixonada aí por diversidade e inclusão. Eu sou uma pessoa LGBTQIA+, além de ser mulher também. Né? Então, acho que é importante colocar onde eu tô nesse mundinho todo, quando a gente fala de interseccionalidades. E, vamos ver, eu tô falando de Floripa, né? Tô aqui já há alguns anos, mas eu sou original aí de Brasília, já viajei o Brasil aí me mudando com a minha família. E eu acho que é isso, assim, eu faço parte também do GDG Floripa, do Women Tech Makers, que é focado para mulheres em tecnologia. Sou aí junto com uma galerinha muito massa, uma das idealizadoras aí do Pride Meetup, focado em protagonismo LGBTQIA+, também na área tech. E faço parte do Comitê de Autenticidade Tech, aqui da Ambev Tech, que seria o grupo de afinidade aí, que daí depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Prazer, galera. Legal, Lu. Bem-vinda. Boa. Eu acho que eu posso aproveitar aqui e continuar. Bom, eu me chamo Tayane, eu sou uma mulher negra, vou me audiodescrever, sou uma mulher negra, eu uso tranças,
mais ou menos na altura dos ombros também. Eu estou vestindo uma camisa preta da Pipefy. Tenho 26 anos, sou daqui do Rio de Janeiro, acho que pelo sotaque as pessoas acabam percebendo. Eu entrei na Pipefy em 2021, na verdade entrei em fevereiro desse ano. Eu sou arquiteta por formação, mas acho que eu sempre tive uma paixão muito voltada por tecnologia, né? E sempre dentro da área de CS e de CX. Hoje eu trabalho como analista de suporte aqui da Pipefy. Quando eu entrei na Pipefy em fevereiro, a gente, durante o nosso onboarding, a gente teve uma apresentação sobre o grupo, sobre o DIB, né, sobre o grupo de diversidade daqui da Pipefy. E quando eu me identifiquei com um grupo, que é o Black Pride, o qual eu colidero, faço parte, eu vi que eu não poderia não pertencer a esse universo, né, de diversidade, de inclusão. Então, recebi o convite para participar da liderança logo assim que entrei na Pipefy e não poderia recusar, não poderia dizer não. Então, foi um dos primeiros convites que eu aceitei quando eu entrei na Pipefy. Queria muito agradecer, primeiramente, pelo convite, né? Acho que, como eu falei no início, é super importante a gente abrir esse espaço, né, para falar para muitas pessoas e que mais pessoas consigam ouvir e ter essa troca, né, sobre diversidade, sobre inclusão, para a gente é super importante. E para mim está sendo um grande prazer dividir aí esse momento, esse espaço com todos vocês, pessoal. Maravilha! Grandes apresentações, grandes currículos, ou seja, teremos aqui, né, a partilha de trajetórias sensacionais, juntamente com o nosso chat aqui, que também tem pessoas, né, que têm as mais diversas trajetórias, e aí a gente faz uma soma e faz um bolo da diversidade, que com certeza é uma delícia. Fabi, quer começar fazendo a primeira pergunta? O Bruno não se apresentou, né? Falta o Bruno. Opa, vamos aí, Brunão. Mas que gafe. Imagina, bora aí, Brunão. Desculpa, meu amigo. Relaxa, eu tô aqui quietinho igual um ninja, então... pessoal, me chamo Bruno, tenho 34 anos, sou um homem negro, uso um óculos de grau, cabeça raspada, ou seja, careca por opção. Também sou carioca, atualmente moro em São Paulo, nos últimos 3 anos e meio, e entrei na NTT Data nesses 3 anos e meio, e na empresa em si, eu entrei atuando na parte de gestão de projetos de infraestrutura, mas atualmente eu trabalho na parte de engenharia de confiabilidade, tá? O grupo NTT Data ele já tem uma iniciativa muito boa por si só nas suas contratações, e quando eles iniciaram esse movimento de criar os grupos de diversidade, afinidade, eu achei um passo muito interessante, porque, na verdade, veio para reafirmar uma execução que já existia, mas para reforçar ainda mais a opinião dos seus colaboradores. Atualmente, eu estou na liderança com a minha colega, a Mayara, e é isso, pessoal. Agradeço, tá, pelo convite, por essa troca e por essa oportunidade. Maravilha. Então, agora, né, Diego, a gente gostaria de conhecer os grupos de afinidade, se vocês poderiam, então, apresentar para nós como é a estrutura dentro da empresa de vocês, quais grupos que tem hoje, né? Se quiserem também contar uma linha do tempo, por exemplo, começou com um grupo, depois foi crescendo, vai ser bacana até para a gente entender como foi a dinâmica para cada um. Quem gostaria de começar para apresentar? Podemos começar aqui do lado do Pipefy, qualquer coisa, eu legal. e a Thay. E a gente vai falando ali juntas e se complementando, Thay, fique à vontade. Perfeito. Bom, pessoal, então, primeiro dando um contexto, né, o Pipefy é uma empresa que nasceu em 2015, né, então é uma empresa tech da indústria SaaS, e o DIB dentro do Pipefy nasceu em 2018, e o intuito, né, foi promover gerar discussão, levantar, né, um ponto super importante dentro da empresa. Um dos nossos valores dentro do Pipefy é o people first, que a gente fala, né, então se preocupar primeiro com as pessoas, e o DIB nada mais foi do que um retrato dessa cultura do Pipefy.
Então, quem iniciou o DIB foi o Maurício, ele iniciou com o grupo focado em LGBTQIA+, tá? Então, essa foi um pouco do nosso início ali, era o grupo do qual ele fazia parte, e foi ali que ele começou as ações, as discussões com a diretoria e as conversas para gerar esse ambiente mais seguro, de equidade, de formação e desenvolvimento. Daí, tá, se quiser falar um pouquinho dos outros grupos ali até, fica à vontade. Ah, perfeito, perfeito. Pegando um pouquinho do que a Dil falou, né, aqui na Pipefy, quando eu entrei, a gente... uma das primeiras coisas que eu tive acesso ao Pipefy foi, de fato, o onboarding, né? E já direto no onboarding, a gente tem um momento em que a gente a gente fala sobre o DIB, a gente fala sobre a importância das pessoas se sentirem seguras, da importância de ter grupos com que essas pessoas se identifiquem. Então, já de início, a gente tem esse momento para que o próprio DIB possa se apresentar. Então, quando a pessoa já entra da Pipefy, ela já sabe que nós somos People First, e que nós temos esses espaços seguros, né, e de identificação também, né, para que essas pessoas possam se ver. Então, a partir do momento, eu enquanto uma mulher negra, né, a partir do momento em que eu vejo que existem pessoas que se pareçam comigo, que estão ocupando esses lugares de liderança, que estão falando sobre diversidade, que estão abrindo esses espaços, eu me senti muito representada. Eu acredito que outras pessoas também, seja LGBTQIA+, né, também se sentiram representadas através desse primeiro pontapé, digamos assim, que foi durante o nosso onboarding. A gente acredita aqui na Pipefy que a empregabilidade não é o suficiente para mudar as estruturas da sociedade e do mundo corporativo, né? A gente tem certeza que a capacitação também deve ser parte de todo esse processo, né? E dado que, infelizmente, grupos de diversidade, na maioria das vezes, eles não têm o mesmo acesso à capacitação, né? Então, a gente tem, em 2021, a gente iniciou uma consultoria de diversidade com a Diverse, né? Então, juntamente com a Diverse, a gente pôde levantar um censo, onde dentro da Pipefy a gente teve esse quantitativo, né, de mulheres, de pessoas LGBTQIA+, de pessoas negras. A gente tem isso em dados. Juntamente com a Diverse, a gente também proporcionou um congresso, né, voltado especificamente para a liderança da Pipefy, porque a gente entende que a diversidade ela precisa também começar da base, ela também precisa começar da liderança, né, e que outras pessoas também se sintam representadas nesses espaços de liderança, nesses espaços de visibilidade. Então, hoje, inclusive, a gente, durante o mês, a gente separou algumas datas específicas, né, para que existisse esse congresso, esse espaço para a liderança, falando especificamente sobre inclusão, sobre diversidade, sobre acessibilidade. Então, a todo momento a gente fomenta isso cada vez mais, começando com a liderança, mas também expandindo isso para outras pessoas dentro da Pipefy. Exato. E até, Thay, se eu puder só complementar rapidinho, né? Então, a Thay falou toda a parceria com a Diverse, o quanto isso tem influenciado muito aqui dentro do Pipefy. E hoje a nossa estrutura principal ela é dividida em 6 ERDs, então 6 grupos de 6 grupos de diversidade e acessibilidade, que são basicamente, né, o primeiro que eu falei para vocês, a gente chama aqui de Pipe Rainbow, né, o grupo de diversidade focado em pessoas LGBTQIA+. Se eu não me engano, o segundo deve ter sido, né, o Women at Pipefy, então o grupo qual eu lidero, que, né, o objetivo é focado em equidade de gênero. O Black Pride, que a Thay lidera ali, né, também, focado em todas as questões raciais. A gente tem o Pipe Parents, que é um grupo super legal, focado nos papais, mamães, tanto os pais e mães, né, que têm um parceiro, quanto pais e mães solo. Então, tem sido um grupo muito importante, principalmente para esse público aí, em termos de acolhimento, home office, o que é trabalhar com uma criança em casa. Foi uma iniciativa sensacional também. A gente tem o Pipefy for Good, que é um grupo, né, não necessariamente de diversidade, mas um grupo mais de causa, em termos de a causa do voluntariado. Então, é um grupo de todo mundo que se relaciona com voluntariado e gostaria de focar em ações sociais. Eles fazem várias ações combinadas com os outros grupos. E o último grupo que a gente fundou no Pipefy, recente, saído do forno, é o Pipe Inclusions,
que é o grupo das pessoas com deficiência aqui dentro do Pipefy, que está começando a se formular aí dentro também. Muito bom, legal, nossa, adorei saber, gente, muito legal mesmo. Vou trazer um pouquinho aqui da AmbevTech, né, até para quem não sabe, a AmbevTech até pouco tempo atrás chamava HBCIS, então a gente era uma empresa e agora somos uma empresa AmbevTech aí do grupo Ambev, e ABI, né, da AB InBev. Então na Ambev já existiam os grupos que a gente chama aqui de comitês de diversidade, né, então a gente já tinha... Os nomes a gente manteve, a gente só incluiu o Tech e a gente trouxe para cá, para a Ambev Tech. Então tem o BOC, que é focado para pessoas pretas, o IPA, que é focado para acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, o Lager para pessoas LGBTQIA+, e o VAIS para mulheres. Então a gente tem essas 4 frentes. Eu acho que a gente nunca vai estar pronto, assim, a gente vai estar sempre em processo de tentar melhorar e tentar pegar as boas práticas e tentar colocar aqui dentro e daí ver o que está funcionando e tira de novo e começa e vai assim. Eu acho que vai ser esse processo para sempre quando a gente fala de diversidade e inclusão. Então, até pouco tempo atrás eram grupos separados, esses 4 grupos, e as lideranças desses grupos se conectavam no comitê de autenticidade. E daí agora, por pouco tempo, a gente resolveu unir tudo num grupo só, então o comitê de autenticidade. E a gente dividiu a galera por frentes. Então, daí tem a galera que trabalha só com eventos, a galera que trabalha só com conteúdo, porque daí a gente tem uma intranet, que a gente coloca muito conteúdo lá sobre vários assuntos. A gente tem as lideranças, daí a gente tem o... Então, assim, a gente foi separando, assim, por grupos para conseguir organizar melhor e tá funcionando, assim. Então, os conteúdos saem ali na nossa intranet, no mundo que a gente fala. E daí a gente fala de todos os assuntos. Então, há pouco tempo, acho que saiu sobre o mês da visibilidade assexual, por exemplo. Então, foi uma cartilha super completa. Então, a gente vem trabalhando, assim, nessa frente. Pensando em histórico, assim, acho que a Ambev sempre teve esses comitês, né? E aí a AmbevTech foi englobando isso com o tempo. Então, eu acho que é algo mais recente que a gente vem trabalhando. E eu acho que o que a Tayane falou é essencial, assim, a questão de se identificar nas lideranças, acho que é o principal ponto. Acho que a gente está num processo, mas, mais uma vez, acho que a gente está longe de estar pronto. A gente tem algumas metas de contratação de pessoas pretas e de mulheres. Então, a gente tem aí, por exemplo, acho que 40% de mulheres de contratação por mês e 20% de pessoas pretas de contratação por mês. E daí a ideia é, cada ano, a gente tentar focar numa frente, assim, para aos poucos a gente melhorando esses números. Além disso, os nossos programas de formação, a gente fez todos focados para diversidade e inclusão mesmo. Então, a gente teve recentemente o Start Tech, que é um programa de formação que a gente forma pessoas desenvolvedoras ou pessoas da área de qualidade e testes. E ele foi focado para pessoas pretas e para mulheres cis, trans e pessoas não binárias que se englobam ali nessa questão tanto da feminilidade ou não da feminilidade. Então, sempre tem foram esses grupos, se eu não me engano. E aí foram mais de 40 mil inscritos, a gente conseguiu fechar 40 vagas, foi muito legal. Recentemente a gente fez o Mulherada também, que foi um outro programa, focado só para lideranças, então foi o Mulherada Lideranças, a gente contratou apenas mulheres líderes, para tentar mudar esse número, né, porque a gente sabe que ainda não é maioria, ainda é minoria, visto que a gente tem aí 50% de mulheres no Brasil. Então, acho que é isso, assim, aos poucos a gente está indo, tentando investir lá na base, que é nos programas de formação, para dar oportunidade para quem não teve oportunidade, né? Então, para quem está em transição de carreira, ou para quem quer transicionar de carreira, e também ali no meio, nas lideranças, a gente está tentando cada vez mais trazer diversidade. Acho que esse é um pouquinho aí do contexto que a gente tem hoje. Opa. Falando um pouquinho sobre o universo NTT Data, tenho uma grande admiração pelo nosso atual CEO. Ele tem uma visão muito humana sobre as pessoas, sobre o quanto a empresa pode devolver à comunidade aquilo que a comunidade faz. Então, o nosso grupo de afinidades gerais, né, eles surgiram há pouco tempo, há alguns meses, aproximadamente 6, 7 meses. Tá? A gente está dividido hoje em grupo de afinidade racial, o grupo de diversidade sexual, o grupo mais voltado a pessoas com deficiência, grupo de mulheres, o grupo geracional, tá? E eu acho que eu estou esquecendo um grupo. Eu tenho plena convicção que eu posso estar esquecendo um grupo. E isso vai me gerar um problema. Eu vou lembrar e vou falar, tá?
Basicamente, cada um desses grupos é uma frente. Da grande maioria, o grupo tem 2 líderes e a gente tem mais umas pessoas que se voluntariaram para apoiar. Nosso objetivo, a gente ainda está montando todo um roadmap para 2022, mas acho que a experiência que a gente teve no ano de 2021 já foi sensacional, inclusive por conta do apoio do time de People, time de recrutamento e do nosso CEO. A gente sabe que enxergar essa questão dos grupos de afinidade, como todos os colegas aqui bem colocaram, é algo muito necessário para que as pessoas se sintam representadas na liderança e em várias cadeiras, nas cadeiras, né, hierárquicas da companhia. E a gente vê que, quando a gente pensa também em grupos de baixa renda, muita gente que não teria acesso a empresas de tecnologia, a empresas grandes, principalmente, precisam desse tipo de programa para criar um incentivo. A gente tem um programa de becas, inclusive, a gente tem alguns programas e a gente tem feito algumas parcerias exatamente pensando nisso, em pegar algumas formações e trazer para dentro da companhia. E eu acho que o que é uma visão geral nos grupos de afinidade, com as pessoas que eu tenho conversado dentro e fora da companhia, quando a gente tem uma visão mais diversa sobre o ambiente de trabalho e o produto que a gente faz, a gente tem um produto melhor, porque a gente alcança um público maior e a gente trabalha com um material de maior qualidade, porque ele já passou pelo crivo de visões completamente distintas. O nosso grupo de afinidade ele fez, inclusive, um evento agora em relação ao Dia da Consciência Negra, que foi sensacional, o primeiro evento desse nível que eu participo da companhia. E foi uma grata surpresa a participação e o apoio de tanta gente para um evento de diversidade racial. Eu tenho um histórico de tecnologia, comecei a estudar tecnologia com os 13 anos de idade, tem influência do meu irmão mais velho na minha formação em tecnologia, e realmente eu me sinto privilegiado de ter conseguido ter essa visibilidade antes dessa possível carreira e de ter galgado os degraus que eu galguei, conhecendo pessoas que deram oportunidade para pessoas pretas, assim como eu. E acho que esse grupo, não só o grupo de afinidade racial, mas todos eles servem exatamente para isso, para a gente estender essas possibilidades a todo mundo que hoje não tem essa visão de um possível futuro, né, no mundo de tecnologia. Nossa, muito bacana. E agora eu queria conhecer um pouquinho como que é a rotina com o grupo. A gente teve uma palestra aqui agora à tarde, que também foi uma apresentação de um grupo de afinidade lá do CID. A Fernanda, que inclusive está aí no chat, também mandou uma pergunta já. Ela nos apresentou essa iniciativa muito bacana deles. E aí eu queria saber um pouquinho da rotina. Como que vocês estruturam a rotina dos encontros, por exemplo? O que tem dado certo? Talvez um encontro uma vez na semana, uma vez no mês, a cada 15 dias. Como que foi essa experiência para vocês? Às vezes, talvez uma vez na semana, não teve tanta adesão, mas aí passou uma vez ao mês, pronto. Aí muita gente ali compareceu. Queria entender um pouquinho da perspectiva de vocês. Quem gostaria de compartilhar? Posso começar compartilhando aqui, Fabi, da minha experiência, né, com o Women. Primeiro, aqui no Pipefy como um todo, a gente tem como liderança do DIB uma rotina de reuniões quinzenais, então, que nem o Bruno falou, o apoio, né, da área de pessoas, da área de RH aqui dentro do Pipefy. Aqui o DIB, né, o nosso grupo de diversidade, ele responde paralelamente ao time de cultura. Então, a gente tem essa reunião quinzenal onde tem o time de cultura, representantes do time de RH, a liderança do DIB, a gente tem um líder, né, e todas as lideranças de todos os grupos de diversidade. E até já respondendo ali a pergunta da Fernanda, normalmente os nossos grupos têm de 2 a 3 líderes, alguns 4, 5, né, de acordo com como o pessoal vai se interessando. Como fica muito no papel da liderança puxar as ações, quanto mais pessoas na liderança, melhor. A gente consegue engajar e ter mais braço para fazer tudo, porque o DIB é um projeto paralelo para todo mundo que está dentro do DIB aqui no Pipefy ainda, né? Então, mas respondendo em relação aos encontros, assim,
o que a gente tem? A gente tem muitas atividades que a gente organiza para a empresa como um todo. Então, a gente tem um calendário entre todos os grupos de afinidade, onde a gente estabelece, né? A gente já fez isso lá no começo do ano. Tal mês e tal mês vão ser do grupo focado em mulheres. Tal mês e tal mês vão ser do grupo focado em pessoas negras. Tal mês e tal mês vão ser do grupo focado em Pride. Então, a gente fez essa divisão e a gente tem uma ação por mês, pelo menos grande, que a gente tenta fazer para toda a empresa de um desses grupos. Em paralelo, a gente vai fazendo as reuniões e cada grupo vai se organizando como acha melhor. Como a gente tem, tá num cenário de modelo de trabalho remoto, a gente começou a ver que muita reunião é algo que fica muito cansativo para todo mundo. Então, a gente começou a tentar fazer outras coisas ali, né? Eu acho que vou até passar a bola para a Thay, porque o grupo deles foi um dos que mais conseguiu fazer alguns engajamentos diferentes ali. Sim. E é bem massa isso que a Gil falou, porque aqui na Pipefy a gente tem os calendários fixos, né? Então, como a Gil falou, cada ERG tem seus meses específicos. Porém, o que eu mais me sinto confortável é que aqui a gente tem um espaço muito livre, muito aberto. Então, por exemplo, em abril, a gente teve um caso que foi aberto, né, em um dos programas de televisão, onde ocorreu atos racistas, né, com relação a cabelo crespo, né, a identificação para pessoas pretas é a nossa identificação. Então, foi um boom que aconteceu, né, durante essa semana, e a gente aproveitou esse boom, que muitas pessoas estavam falando sobre isso, comentando sobre isso, e a gente trouxe isso para a Pipefy. Então, a gente fez uma talk, né, com as próprias pessoas, com os próprios colaboradores daqui da Pipefy, né? Então, a gente teve um espaço de segurança, assim, né, onde a gente realmente pôde abrir, né, o nosso coração, falar sobre as nossas vivências, né, enquanto pessoas pretas, falando sobre a nossa identidade, falando sobre o nosso cabelo, compartilhando, não como ato de ter medo, né, mas muito como ato de segurança, porque as pessoas que estavam ali naquele lugar, né, que estavam ali conversando, perguntando, questionando, eram pessoas da Pipefy, eram pessoas que nos conheciam, e eram pessoas que, com certeza, entenderam as nossas dores, né, e com certeza foi um dia, assim, de troca incrível, assim. Então, foi um momento que eu realmente nunca vou esquecer, porque foi uma das primeiras ações que eu fiz, assim, logo depois que eu entrei como líder aqui na Pipefy, né, da ERG Black Pride. Então, além da gente ter essa liberdade, né, tem as datas fixas, mas a gente é super aberto a fazer esses encontros. Então, cada ERG durante a semana, né, algumas a cada 2 semanas, a cada 3, porque, como a Gil mesmo falou, a gente que está trabalhando nesse modelo de remoto, assim, reunião todos os dias, a toda hora, acaba sendo um pouco cansativo. Então, cada ERG tem essa liberdade para conseguir se reunir dentro dos horários em que cada um ali consegue. Às vezes, depois do horário, a gente consegue encaixar um minutinho ali para fazer essa reunião, mas a gente realmente não deixa de se reunir, sabe? Eu acho que isso que é legal, é o mais incrível, assim, da Pipefy. A gente compartilha nossas dores, a gente compartilha os problemas da ERG, e aí, a cada 15 dias, né, às quintas-feiras, a gente tem uma reunião geral com toda a liderança, e aí a gente bate todas as ações que foram feitas durante os meses, todas as ações que vão ser feitas nos próximos meses. Inclusive, também a gente tem uma reunião onde a gente já prepara, como a gente mesmo falou, a gente já monta o calendário do próximo ano. Então, todas as ações, assim, elas nunca são feitas isoladas, elas nunca são feitas só por uma pessoa, porque eu acho que quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de DIB, a gente está falando como um todo, a gente está falando de um grupo, a gente não está especificando uma só diversidade, a gente está incluindo todo mundo. Então, acho que um dos mais brilhantes, assim, uma das experiências mais brilhantes que eu tive foi justamente nessa, né, da gente sentar com todas as lideranças e as próprias lideranças dos grupos, né, de diversidade aqui da Pipefy. A gente ajuda, a gente dá conselho, a gente marca eventos em parcerias também, o que é muito legal. Então, o Woman, junto com o Black Pride, a gente pode falar sobre, por exemplo, no mês de julho, a gente teve o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Caribenha. Então, o
grupo, né, do Woman, das mulheres, entraram em contato com a gente, nos ajudaram, perguntaram se a gente precisava de ajuda. Então, eu acho que o DIB é muito, para a gente, é muito além de calendários, assim, é claro que é super importante, mas ter essa troca, essa parceria, assim, de forma geral, para a gente é incrível, assim. Então, as ações acabam, é claro que tem meses específicos, né, para cada IRD, mas algumas assim acabam sendo com todo o time, né, com toda a IRD que chega, que junta, que ajuda de alguma forma. Então, para a gente é muito legal assim, ter essa parceria como um todo. Assim. Muito bom. Aqui a gente tem, respondendo a pergunta da Fernanda ali, né? Todo o comitê, nós somos em 30 e poucas, acho que 35 pessoas. Tem as lideranças ali de forma geral, e aí nós todos trabalhamos em conjunto para fazer os eventos e os toolkits que a gente lança no mundo e tal. Então, a gente tem o follow mensal, a gente já tentou fazer semanal, tentou fazer quinzenal, não funcionava. Então, a gente percebeu que mensal ia funcionar melhor, e a gente tem uma comunicação quase que diária no Teams, ali no grupo que a gente tem. Então, ali a gente tem uma comunicação quase que diária, tanto de compartilhamento, assim, de conteúdo, quanto de discussões sobre coisas que a gente precisa começar a discutir. Além disso, agora para o final do ano, está tendo, né, alguns encontros de ideação e organização aí para o próximo ano. Então, está tendo alguns encontros pensando aí para a gente começar a planejar o próximo ano também. E a gente faz tanto eventos internos, apenas internos, como a gente também faz eventos para fora. Assim, acho que foi ontem, aconteceu o Afrotech, que foi um evento feito pelo pessoal ali, tanto do Comitê de Autenticidade Tech, quanto o pessoal do BOC, né? Então foi em conjunto. Aconteceu tanto presencial quanto online, de forma híbrida, em Blumenau. E até eu achei muito legal quando eles fizeram a chamada de por que Blumenau, né? Porque Blumenau é uma das cidades mais brancas que existe. Então, eles pegaram e quiseram fazer lá o presencial. Então, isso foi muito legal. E foi um evento que aconteceu ontem. Então, foi aberto tanto externamente quanto internamente. Foi um evento gratuito. E de tempos em tempos, assim, a gente traz eventos tanto externos quanto internos, né? E aí depende muito do que a gente percebe de necessidade. Assim, a gente já fez roda de conversa só com mulheres internas, e daí só para a gente poder discutir o assunto. No mês da visibilidade bissexual, a gente fez uma roda de conversa de troca de experiências, das pessoas falarem sobre. No mês da visibilidade lésbica também. Então, assim, a gente sempre tenta, às vezes, trazer pessoas de dentro mesmo para falar, assim, porque a gente tem tanta gente, né? Uma empresa aí com 2.000 pessoas. Então, assim, a gente tem tanta gente que pode falar sobre o assunto. Até a pergunta da Fernanda, quanto representam na empresa toda? Cara, é 35 pessoas de uma empresa de 2.000. É pouco. Quando a gente fala, pensando em quantidade, assim, né? Quando a gente fala do que compõe o comitê. Mas vem funcionando, assim, eu acho que esse é um ponto legal que vem funcionando, e a gente está nesse processo de melhoria o tempo todo, e cada vez mais fazendo eventos externos também. Eu venho percebendo que a gente está muito com esse movimento de fazer live, daí coloca o que a gente está fazendo interno, coloca no YouTube também para a galera poder assistir. Então a gente está começando a fazer esse movimento também. Bruno? Eu acho muito bacana essa pergunta, porque em relação ao evento, a gente começou tentando, já idealizando 2 encontros por mês. Mas o grupo era muito novo, então, assim, até a gente conseguir uma certa adesão, até o pessoal realmente se propor a participar, a entender, a gente colocou uma vez por mês. Primeiros meses foi aquela confusão, né? Agenda, é dia 18, mas dia 18 não dá, vamos para dia 30. Mas, assim, a gente conseguiu criar um certo engajamento. Quando a gente pensa em número de pessoas, são números baixos, tá? A gente está falando de 30 pessoas, onde 80, 115 se inscreveram, algumas outras reuniões 80 pessoas. E o que eu acredito que está mudando muito essa participação, esse engajamento, é exatamente a gente começar a entender a nossa identidade como grupo de diversidade na empresa. A gente, com certeza, a gente tem isso muito em comum, tá? Esse calendário comemorativo de datas importantes é algo que a gente, inclusive, já colocou no nosso roadmap de 2022. É algo que a gente quer fazer um evento com certo preparo, com uma certa antecedência. Eu digo que esse evento que a gente teve agora da Consciência Negra, ele deu um boost muito forte de energia na gente.
já começou a aflorar a vontade da gente falar para a companhia, a vontade da gente falar com pessoas de fora da companhia, e também gerou um adicional de engajamento de pessoas que são parceiras, né? Não necessariamente negros, indígenas, mas pessoas que podem ajudar a gente. Algumas pessoas da cadeia de gestão chegaram até a gente, conversaram sobre algumas parcerias para divulgação de vagas. Então, assim, é algo que a gente está estruturando, e agora, conforme a gente vai entendendo o que funciona dentro da companhia, a gente está criando alguns outros recursos. Por exemplo, a gente tem um grupo com as pessoas que participam das rodas de conversa, a gente tem um segundo grupo que é formado por pessoas que se colocaram de prontidão para ajudar com temas direcionados, seja busca de parcerias, seja palestrar, seja correr atrás de certos benefícios. E a gente está pensando em criar um terceiro grupo, onde a gente vai colocar todo mundo que quiser participar, para sugerir conversa. Pode ser uma conversa menor, não na nossa reunião mensal, propriamente dito, mas uma conversa onde 15 pessoas querem conversar, vamos colocar as 15 pessoas para conversar. Porque até então, como grupo de afinidade, e dentro de uma empresa de 2.000, 3.000 pessoas no Brasil, a gente tem 25%, talvez, eu vejo que muita gente que não é negro e não é indígena ainda não tem e não se sente à vontade em puxar alguns temas. E, assim, o que a gente quer é, tragam esses temas. Vamos conversar. Eu acho que a melhor forma de mudar um mindset ou de fazer com que as pessoas fiquem do nosso lado como apoiadores é exatamente isso, conversando. Não tem tema que a gente não possa conversar, ainda mais sendo acordado. Então, assim, a definição do nosso calendário principal de 2022, inclusive, a gente já montou. O que a gente está fazendo agora é pensando exatamente nessas brechinhas desse calendário, como é que a gente vai fazer para engajar ainda mais as pessoas. Excelente. E um ponto que, inclusive, a Fernanda trouxe na fala dela, quando ela palestrou hoje à tarde, que eu achei muito legal, às vezes, talvez, entender os limites da atuação, como vocês comentaram, né? Todos têm ali, digamos, a dupla jornada. Cada um tem o seu trabalho, tem a sua função, tem as suas metas, tem que entregar, e também em conjunto está ali, liderando um grupo, participando de reunião, propondo temas. Então, como que vocês enxergam, talvez, essa parte de, puxa, a gente não consegue também abraçar tudo aqui, a gente tem que estruturar, né? Como vocês comentaram, tem um calendário, tem as atividades, mas vamos supor que alguém propõe um tema muito delicado. Vocês acham que pode ter assuntos que talvez não seriam possíveis ser tratados dentro de um grupo de afinidade? Ou vocês acham que todo e qualquer assunto dá para a gente tratar, a gente está preparado, a gente vai conseguir ali contribuir com o tema? Essa parte vocês acham que pode ter alguns temas que talvez ali o grupo não consiga ajudar? Talvez exista esse limite? Uma outra pergunta que me surgiu aqui a gente que tem esses grupos disponíveis nas nossas organizações, né? A princípio, esses grupos são para nos conectarmos internamente. E aí, pegando o gancho da Ju, a gente pode fazer até um exercício de reflexão nas iniciativas que eles têm de dentro para fora. E aí fica a minha pergunta. Com essas iniciativas de dentro para fora, algum dos grupos de afinidade das organizações em que vocês estão já conseguiu perceber algum impacto nas ações que vão de dentro para fora dos grupos? Tá, vamos lá. Ótimas perguntas, hein? Acho que, primeiro, respondendo ali a Fabi, eu acho que a gente sempre tem que ter, aí eu acho que a questão de humildade e cabeça de falar do tipo, eu não sei falar sobre esse assunto, então a gente talvez vai buscar alguém para falar sobre esse assunto, né? Então eu acho que é muito importante
Eu já vi isso acontecer em outras empresas, as pessoas que fazem parte do comitê ou do grupo de afinidade acharem que elas são detentoras de todo o conhecimento sobre o assunto de diversidade e inclusão. E não é. Eu acho que quanto mais a gente lê sobre, menos a gente sabe e cada vez mais surge um negócio novo. Até trazendo um pouco do que eu consigo falar, que eu tenho propriedade, que é a questão do movimento LGBTQIA+. A cada momento surge uma discussão nova dentro do próprio movimento, sabe? Uma discussão com relação a gênero, com relação a sexualidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado de achar que a gente é detentor de todo o conhecimento. Eu não vejo que teria um limite do tipo, isso aqui a gente não vai falar, não vamos nos meter nisso. Mas eu acho que a gente tem que ter muita empatia, muito respeito por todo assunto que a gente for falar, e muito cuidado, né? Então, não falar sem propriedade, não pegar o local de fala de outras pessoas. Então, assim, se você não tem propriedade nesse assunto, você não é uma pessoa que lê sobre esse assunto, e você não faz parte desse local de fala, desse local social, é muito complicado você chegar e querer falar sobre esse assunto, sabe? Então, eu acho que a gente tem que saber aonde é o nosso localzinho nessa pirâmide social que a gente vive, com as nossas interseccionalidades, e o que a gente tem de conhecimento, assim, sabe? Então, eu acho que primeiro sobre a Fer, eu vou trazer isso. E eu já esqueci a pergunta do Diego, e essa sou eu, assim, ó, gente. O cérebro aqui, ó, já travou. É das ações externas, Lorena, Alice, a gente já... Obrigada. Então, o cérebro já travou, gente, onde é que eu fui? Mas, voltando. Eu acho que a gente vem vendo um movimento legal. Acho que a gente vem cada vez mais fazendo eventos externos, né? Até eu comentei do Afrotech, que foi ontem. Então, vem vendo esse movimento. E eu acho que é muito legal quando a gente começa a externalizar o que a gente está vivendo. É muito complicado quando a gente tenta fazer para fora o que a gente não vive dentro da empresa. Então, isso também é muito complicado. Então, eu acho que, mais uma vez, acho que a questão do cuidado ali, de você ter um cuidado de saber se você está colocando para fora o que você vem vivendo na prática na empresa, é muito importante. A gente vem vendo alguns resultados, sim, das pessoas mesmos trazendo, e até pensando em candidatura, em pessoas candidatas procurando a gente, pessoas que querem trabalhar com a gente, pessoas mais diversas também vindo atrás, assim. Porque daí elas começam a ver aquele ambiente como, beleza, eu acho que é um ambiente seguro para eu estar. Né? Eu não vou sofrer microagressões ou qualquer tipo de violência. Então, eu acho que dá para ver um resultado legal, sim. Bom, falando aqui da minha visão, primeiro respondendo a pergunta da Fabi, eu concordo muito com o que a Lorena falou. Acho que a nossa visão aqui no Pipefy às vezes vão chegar coisas com as quais a gente não sabe lidar. A gente se apoia muito uns nos outros, como a Thay falou ali, na liderança do DIB, no time de people, no time de cultura. E se a gente vê que tem algum tema que alguém puxou e precisa ser tratado e a gente não sabe tratar, a gente vai procurar quem saiba tratar, né? Então, eu acho que o papel do DIB, eu gosto de dizer que o papel do DIB, um deles, né? Uma das frentes do DIB é ouvir e ter esse espaço seguro, e o espaço seguro não quer dizer que eu sei resolver o seu problema, ou que eu vou resolver o seu problema agora, mas você está sendo ouvido e a gente vai fazer o melhor para resolver o seu problema, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. E aí, num segundo momento, acho que a gente se angaria muito na educação. O DIB aqui no Pipefy é muito pautado em educação. Educação nossa como liderança e educação da empresa como um todo, né? Então, educar sobre esses temas que são polêmicos e trazer pessoas para fora e fazer parcerias estratégicas. Então, através da Diverse, que é essa consultoria, a gente conseguiu fazer parcerias com o Transgrupo, com o Transgrupo Marcela Prado, com a Aliança Nacional LGBTQIA+, com vários grupos, com o Grupo das Carolinas, vários grupos que conseguiram trazer para a gente isso que talvez a gente, dentro aqui do Pipefy, não conseguisse sozinho proporcionar, né? E aí, já emendando ali com a pergunta do Diego, acho que algumas ações externas que a gente já está começando a ver impacto, né? A primeira, que eu acho que tem sido de muito orgulho aqui do Pipefy agora, a gente criou um programa chamado Pipefy Representa, né? Onde a gente, em parceria com Transgrupo Marcela Prado, Transempregos, a Rede Aliades, a Aliança Nacional LGBTQIA+, e a Diverse, a gente criou um programa onde o foco era selecionar 20 pessoas transgêneros para um programa onde fossem recrutadas, mas a gente tivesse um programa educativo. Então, tiveram dias de treinamento e o processo seletivo dessas pessoas não foi excludente, que eu acho que é muito importante quando a gente fala de diversidade e inclusão, né? Então, o foco ali nesse programa foi trazer essas pessoas, fazer esse processo de treinamento e finalizar, né, com a contratação de algumas dessas pessoas. Então, aquilo que a Thay até falou, acho que a Lorena também falou, sobre
quando a gente fala de contratação, a gente também entendeu o lugar de prioridade que, que os grupos majoritários têm, né? Então, esse foi um projeto super legal, já tem resultados, a gente já tem contratações dentro do Pipefy. Acho que o projeto da Carolinas também, talvez a Thay tenha um pouco mais de contexto, é um projeto externo que está sendo bem legal também. Isso. Pegando agora o gancho da Ju, a gente pega gancho de todo mundo, a gente aproveita e sai falando. Eu vou inverter, vou responder primeiro a pergunta do Diego, falando sobre as nossas ações externas, né, e como isso tem refletido para fora da Pipefy. E também vou responder um pouquinho sobre a Fabi, falando sobre os limites, né? Falando agora um pouquinho sobre as ações externas, né? Na última semana, a gente fez, inclusive, uma parceria, a gente participou de uma talk com o Carolinas, justamente para a gente falar sobre o Se Candidate Mulher, né? Então, é um espaço onde mulheres negras elas vão se sentir representadas dentro dessas áreas de tecnologia para que elas possam se candidatar. Então, ver que a Pipefy, ela pensa, né, nesse espaço que justamente acolhe essas mulheres, né? Então, como a própria Lorena falou, né, a gente pegar essa base, né, a gente começar a criar uma base forte, né, para entender que você tem que essa mulher tem um espaço aqui dentro da Pipefy de empregabilidade, para ela se desenvolver, para ela realmente não ter esse medo, esse receio, né? Porque eu falo isso agora no meu lugar de fala, né, enquanto mulher negra, porque para a gente às vezes bate muito medo, bate o receio do que você vai encontrar em uma determinada empresa, se aquele lugar ali é seguro para você. Entrando um pouquinho também na parte das microagressões, né, que a Lorena mesmo mencionou. Então, para a gente é super importante ter esse espaço, né, e a Pipefy tem fomentado cada vez mais, não só através do Carolinas. No momento a gente não tem vagas específicas, né, para dentro desse meio, mas a gente tem criado pontes, né, o próprio Carolinas é uma dessas para que a gente consiga atingir cada vez mais mulheres negras dentro do mercado de trabalho. E a gente também tem entrado, né, criado bastante contato com grupos, né, específico de pessoas pretas, né, abordando e falando, informando sobre as vagas que a gente tem disponíveis hoje dentro da Pipefy. Então, a gente sempre faz essa ponte, né, com outros grupos, seja de mulheres, seja de pessoas pretas, a gente está sempre disponibilizando essas vagas, né, dentro da nossa página de carreiras para que elas possam se candidatar sem medo, né, porque a gente tem vaga, a gente também tem esse espaço aberto, elas podem se candidatar. Falando agora também sobre a questão dos limites, assim, eu acho que é muito do que a Lorena e do que a própria Júlia falou, né? Eu acho que para a gente é super importante, a gente não que tenha um limite, né? Mas para a gente é importante falar. Eu acho que às vezes para a gente é óbvio, né? Se eu falo sobre alguma questão racial, e eu entendo que, cara, mas isso aqui é 2021, a gente está falando isso sempre, 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 e às vezes cansa, mas se a gente for parar para pensar, é preciso falar. É preciso falar, é preciso que as pessoas entendam, é preciso que as pessoas entendam sobre racismo estrutural, sobre como as pessoas pretas passam por isso, né? Sobre como vem da nossa história, infelizmente, né? Se a gente parar para pensar toda a nossa história, né? Da história da população preta, a gente traz isso até hoje. Então, se para as outras pessoas às vezes é incômodo, é cansativo, imagina para a gente, né? Enquanto lugar de pessoas pretas falando e sempre falando sobre esse assunto, mas eu no começo eu tinha muito essa relutância, né, de falar, poxa, isso aqui é óbvio, acho que vou falar de novo, eu já falo há 26 anos da minha vida, há 26 anos que eu vivo que eu falo sobre racismo, que as minhas atitudes, elas cada vez mais expõem isso para as outras pessoas, mas eu acho que chega um momento em que as pessoas também elas precisam escutar, né? Elas precisam ouvir. Então, realmente não é através de agressão, não é através de impor algo, mas é através de você entender que é o meu lugar de fala, que é o meu espaço, e nesse lugar de fala a gente troca, a gente conversa, a gente questiona, a gente se complementa. Então, a gente não tem um limite, né? Eu acho que é claro que alguns assuntos eles são, como eu sempre costumo falar, né? São assuntos que doem, né? Porque é uma vivência de uma pessoa, né? Enquanto uma pessoa preta, né? Quando eu falei sobre a ação que a gente teve em abril,
falando sobre racismo, sobre a questão do nosso cabelo, né, da importância do nosso cabelo afro, do nosso cabelo crespo, da gente falar para as pessoas da liberdade da gente ter de usar o nosso cabelo da forma como a gente quiser, porque durante tantos anos isso foi tirado da gente, e agora a gente tem essa liberdade para falar. E é claro que são assuntos que doem na gente, mas que eles precisam ser falados, as pessoas precisam ouvir, a gente precisa compartilhar, e é muito, muito massa assim, quando eu vejo um lugar que tem esse espaço para a gente compartilhar e para a gente trocar, né? Então, não existe um limite, realmente. É claro que existem assuntos que doem em pontos específicos da gente, né? Quanto uma mulher, quanto LGBTQIA+, quanto uma pessoa preta, quanto PCD, e por aí vai. Mas as pessoas precisam nos ouvir, né? A gente precisa também expor, porque às vezes parece que a gente naturaliza tantas coisas que às vezes as pessoas tampam os ouvidos para não ouvir, né? Assuntos que são tão importantes. Então, a gente faz um barulhinho, a gente marca uma talk, a gente fala para a empresa, vamos lá, vamos ouvir sobre racismo, vamos falar sobre a importância de representatividade. Dói um pouquinho, dói na gente, mas é importante a gente falar, e principalmente é importante a gente ter esses espaços e buscar cada vez mais, abrir mais esses espaços dentro das empresas, principalmente dentro da área de tecnologia, né? Quando a gente lida com pessoas, quando a gente lida com pessoas de diversas formas, a gente precisa ter esses espaços e ter esse espaço seguro também para as pessoas se abrirem e expor, né, suas dores e ter essa troca com outras pessoas. Acho que o Bruno está mutado. Você está mutado. Falando sobre jornada dupla, acaba o dia de um profissional de tecnologia, ele esquece como se usa, olha só. Eu dizia que eu acho que eu estou numa vantagem muito grande, tá? Porque falar depois das 3 é muito fácil, porque eu só posso concordar. Quando a pergunta de jornada dupla surgiu, eu acredito que o que me dá energia para ter esse trabalho fora do meu horário de trabalho é exatamente isso. É pensar nos resultados que isso pode trazer e, assim, não pensando no Bruno, mas de outras pessoas pretas que podem ter um espaço garantido com ideias e iniciativas que foram discutidas dentro da companhia. Eu acredito que fomentar tudo isso requer um trabalho, um preparo absurdo. E toda vez que eu penso em tema delicado, eu acredito que a gente tem que usar os recursos que a gente tem. E eu não sei é o recurso mais sábio que a gente pode utilizar, porque é melhor a gente procurar, obviamente, alguém que domina um tema, para que ele possa transcorrer e, quem sabe, até transformar aquela discussão que seria bem regional de um grupinho num lecionamento para toda a companhia, do que tentar se tornar o dono da verdade, monopolizar um tema que precisa de um debate, de um estudo, de um avanço. E não só em relação a temas polêmicos, mas também sobre situações e circunstâncias. Eu gosto da NTT Data porque ela tem uma iniciativa de apoio ao funcionário, inclusive. Aí a gente está falando de apoio judicial, a gente está falando de apoio médico, a gente está falando de um apoio psicológico. Então, eu acho que até os benefícios que a empresa em si ela já tem hoje, eles colaboram para que quando a gente se depara com uma situação que está fora da nossa alçada, seja ela uma alçada intelectual ou até de providência psicológica ou de ordem jurídica, a gente consegue orientar e dar pelo menos um passo para que a pessoa possa ter seu problema sanado e resolvido. E ação de dentro para fora. Ação diretamente ligada aos grupos de afinidade, eu acredito que até o momento a gente não tem algo expressivo. Mas o que a gente está fazendo a gente está se apropriando de ações que a própria NTT já tinha, de se aproximar da comunidade, de ter eventos de ensino de robótica para crianças, fundamentos de tecnologia, cursos e bootcamps na área de tecnologia com formação. E muitas das vezes essas pessoas que fazem o curso que a NTT disponibiliza são chamadas para atuar na empresa, mas as que não foram, pelo menos já saíram dali com conhecimento.
Então, a gente está pegando tudo isso, todo esse histórico, todo esse legado e todas essas ações que a empresa tem hoje e está transformando em ações afirmativas para os grupos de afinidades. Maravilha! Eu acho que uma pergunta, depois de vocês comentarem tanto aí de iniciativas, de ações, de benefícios, eu acho que já empolgou todo o nosso público, né? A gente tem uma pergunta ali do Mozart, que é: alguma recomendação especial para lidar com a diversidade religiosa? Recomendações? Alguém teria? Posso roubar a ordem agora e começar? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que para qualquer tipo de diversidade, diferença, acima de tudo é o respeito. Sempre que a gente assume uma postura de dominância ou de sabedoria suprema sobre um tema, e aí a gente pode abranger diversos assuntos, né? Gênero. Eu lembrei, inclusive, qual é o grupo que eu tinha deixado faltar, tá? É o grupo geracional. Gênero, idade, sexo, sexualidade, etnia. Toda vez que a gente tende a achar que a gente sabe tudo sobre esse tema, a gente está deixando de ver e de enxergar pelos olhos do outro. E quando o respeito falta, não adianta conversa, não adianta treinamento, não adianta nenhum tipo de iniciativa de aproximação. Então, eu acredito que, independente do ateísmo ou da religião que vai ser abordada, tem que ser tratada com respeito. Eu acho que é isso que o Bruno falou. Se eu pudesse acrescentar de algum lado aqui, a gente. Eu não faço parte de nenhum grupo, né, focado, mas eu sei que a gente tem no Pipefy um grupo, né, de pessoas evangélicas, se eu não me engano, que se reúnem para trocar experiências. Eu acho que é mostrar que para qualquer tipo de diversidade a gente pode ter esse lugar de troca, lugar de acolhimento, e que todas, assim como a gente, né, pede respeito aqui em relação a gênero, a gente pede respeito em relação a diferentes raças, as diferentes orientações sexuais, as diferentes gêneros e tudo mais de todo mundo, a mesma coisa deve ser retratada para a diversidade religiosa, né? Então, que a pessoa entenda que a religião dela vai ser bem aceita e faz parte de quem ela é e vai ser acolhida dentro do ambiente de trabalho. Então, pelo que minha vivência dentro do Pipefy sempre foi algo que eu tenho ali vivência com colegas próximos de diferentes religiões e todo mundo se respeitando muito bem, e todo mundo sendo amigo e convivendo super bem e tendo essa troca. Então, eu acho que essa seria a minha recomendação para qualquer grupo, né? Não só de diversidade religiosa, mas para qualquer grupo, seria criar esse ambiente de acolhimento e segurança. Eu acho que esse é o principal ponto. Sim, eu acho que o que eu vou falar não é muito diferente do que a Gil e do que o Bruno falaram, né? Eu acho que a gente deve começar muito pelo respeito, né? Eu falo isso por experiência própria, né? Porque eu venho de uma família que é bem dividida, né? Minha família, por parte de mãe, ela é toda cristã, evangélica, e a família, por parte de pai, ela é da Umbanda e do Candomblé. Então, são duas religiões completamente diferentes. E eu acho que se eu não aprendesse desde criança e os meus pais fomentassem isso sobre respeito, sobre você respeitar o outro, independente de qualquer coisa, se ele crê ou se ele não crê até, né? Inclusive, eu conversei algumas semanas atrás com uma liderança dentro da Pipefy, especificamente sobre isso. Eu falei, eu sou cristã e tudo bem se você não acredita, mas eu acho que o respeito ele deve ser partilhado entre as duas pessoas, sabe? Eu acho que isso é a base para qualquer coisa que a gente faça na vida, não só dentro da empresa, mas principalmente fora. Então, falando um pouquinho do que a Ju falou, a gente tem grupos hoje, né, inclusive alguns canais no Slack, né, onde as pessoas são cristãs, as pessoas compartilham músicas, compartilham ideias, trocam nessas informações, mas não só para o lado cristão, mas para qualquer outra religião, acho que é super bem-vindo, né? Então, a gente precisa começar a criar esses espaços seguros, né? A gente fala tanto sobre diversidade, e quando a gente fala sobre diversidade dentro da própria religião, né? A gente vê aí um país que no estado laico, né? Mas que realmente a gente precisa entender que existe diversidade dentro das religiões e elas também precisam ser
tão respeitadas quanto qualquer outra diversidade que a gente tem hoje. Então, acho que é super, super válido começar, né, pela base de tudo, que é o respeito. Eu não tenho nada a acrescentar, porque arrasaram em tudo que falaram. Assim, é bem isso mesmo. Nada mais a acrescentar. Maravilha. Maravilha. E agora vocês deram um gancho muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e em seguida a Fabi vai vendo aí se tem alguma pergunta no chat. Mas me surgiu aqui uma pergunta assim. Hoje nós temos grupos de afinidades que, obviamente, e eu falo como uma pessoa preta, com deficiência, que eu também trabalho no mesmo ambiente que o Bruno, né? Nós somos da mesma empresa. E aí me surgiu uma questão assim, muito interessante. Vocês, nas empresas de vocês têm a possibilidade de contarem com grupos de afinidade para outros assuntos, que não só os assuntos que podem trazer, digamos, alguma polêmica, alguma dor. Por exemplo, na empresa de vocês tem grupos de afinidade de pessoas que, de repente, tocam um instrumento musical, que gostam de um determinado tipo de lazer, por exemplo, como o ciclismo. Enfim, grupos que também tragam algum relaxamento. Nos grupos de afinidade mais comuns, que são de pessoas negras, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, claro que também nós temos alguns momentos, mas eles também trazem alguns pontos polêmicos, pontos de dor, e aí por isso essa minha pergunta, de grupos que vocês possam trazer esse tipo de experiência para os colegas colaboradores das companhias onde vocês atuam. Bom, quer começar aí, Lorena? Posso? Então, vamos mudar a ordem aqui, vamos ser Vai lá. disruptivo, mudar o status quo, vamos lá. Eu acho que dentro, quando a gente fala de empresas, assim, acho que eles não acabam criando os grupinhos das pessoas que têm afinidade sobre os assuntos, não só quando a gente fala de grupos de afinidade especificamente, pensando nos recortes que a gente está hoje, né? Mas aí eu acho que eu vou trazer um pouquinho de uma coisa que a gente fez aqui do nosso time, da Indie People, que é um time, acho que umas 60 pessoas, que deu muito certo, assim, que a gente estava muito no movimento, a gente vinha percebendo que tinha sempre uma reclamação, assim, de que a empresa, o time, as pessoas não se incentivavam para uma vida saudável. Vida saudável no geral, assim, de alimentação, de comer bem, né, de comer comida de verdade. E eu não estou falando de dieta, tá, gente? Não sou essa pessoa, mas falando de comer bem, de se movimentar, independente de como seja. E daí o time mesmo fez esse movimento de fazer uma competição interna de exercício físico, assim, de tipo 30 minutos por dia, assim. E deu muito certo. Teve pessoas que não faziam exercício físico, sei lá, há 5 anos, que voltaram a se movimentar, assim, porque daí a gente ia postando foto, puxando o outro e tal, não sei o quê. E foi muito legal, assim. Então, gerou um engajamento legal entre as pessoas e também gerou uma conexão legal entre as pessoas, assim, porque era competitivo, mas ficava todo mundo se ajudando, do tipo, não, vai hoje assim, deixa a preguiça, não, nem que seja 30 minutinhos, nem que seja uma yoga, uma coisinha simplesinha, vai lá e tal. Então a gente foi fazendo, assim. A gente tem alguns outros grupos aqui, tipo, da galera que gosta de jogar, daí tem pessoal que gosta de jogar, que se uniu para jogar alguns jogos online, jogos de tabuleiro, e por aí vai. Então acaba tendo aí esses grupos de afinidades de lazer, não só quando a gente fala de afinidades das interseccionalidades que a gente está, assim. Acho que aqui, o que a gente tem, eu acho que, primeiro, né, dentro dos grupos de diversidade mais tradicionais, a gente também pode proporcionar esses espaços. Óbvio, nosso papel é, muitas vezes, trazer a polêmica, levantar a sujeira de debaixo do tapete, mas um exemplo que eu tive aqui do Women foi, a gente fez uma sessão a gente começou a fazer umas sessões de open mic, e na primeira sessão de open mic com as mulheres, a gente quis trazer um tema leve, então a gente trouxe um tema de
vamos falar sobre livros, sobre filmes, sobre séries, sobre obras feitas por mulheres ou protagonizadas por mulheres, e foi super legal, a gente teve essa troca, um pouco ali do que a Fabi até falou, né, sobre séries e essas coisas, mas a gente também tem aqui dentro do Pipefy, a gente usa aqui dentro o Slack como ferramenta de comunicação, né, e dentro do Slack a gente tem alguns grupinhos, então tem lá o grupo dos Pai Pets Lovers, que são o pessoal que tem pet, fica o dia inteiro mandando foto dos gatos e dos cachorros. A gente troca ideia, onde que eu posso levar o cachorro? É o melhor grupo, inclusive. É o melhor grupo eu passo do deixar, Slack. eu passo o dia inteiro vendo fotos de cachorros e gatos. É maravilhoso. Com certeza. É maravilhoso. Aí tem um grupo do Clube do Livro, que é para a galera trocar ideias sobre livros e coisas que quer compartilhar. Eu sei que o pessoal tinha uma competição até com outras startups lá de CS, se eu não me engano, que eles tinham uma liga ali. O que mais que eu sei que a gente tem? E a gente teve aqui, como uma iniciativa da empresa, né, que foi algo super legal, a gente tem o que a gente chama de o Desafio de Setembro, September Challenge, onde o pessoal faz uma ação, assim, quem quiser participar, de bem-estar, e onde você tem que fazer um exercício por dia e consumir algum novo conteúdo, um podcast, um vídeo, um livro, por dia, um texto. E aí você posta lá e vai, tipo, fazendo como se fosse um cofrinho da penalidade, se você for não participar, e depois eles fazem uma doação, né, para uma instituição. Então a gente tem essas iniciativas em paralelo que eu acho que elas vão surgindo, às vezes, até organicamente com os colaboradores, né. Então tem sim, acho que é super importante, Diego, até para criar essa conexão. Uhum. E falando um pouquinho também, a gente tem a questão da laboral, né, que a gente tem toda semana. E fora da laboral, a gente também tem yoga, então, para quem quiser participar, fazer alguns minutinhos ali do dia para fazer essa yoga, relaxar um pouco, se concentrar, a gente também tem, né? E fora, dentro, agora trazendo um pouquinho para o DIB, mas acaba sendo liberado, né, para toda a empresa. Como a Gil mesma falou, a gente tem um clubinho do livro, então a gente também tem alguns documentos onde qualquer pessoa, né, que tem acesso, ela pode fazer aquelas recomendações de livros, ela pode indicar livros, dentro do Black Pride, né, trazendo, sei que é do nosso grupo de diversidade, mas a gente gosta muito de compartilhar indicações, né, de filmes, de livros. A gente também, durante alguns meses atrás, a gente tinha o Sexta Black, então toda sexta a gente postava indicações, né, indicações de cursos, de livros, de algum livro que a pessoa leu durante a semana e acha bacana compartilhar também. Boa, Gil. A Gil colocou também, a gente tinha esse grupinho de idiomas também, inclusive eu já participei de alguns, então a gente acabava falando sempre inglês ou qualquer outra língua, a gente trocava muito essa ideia, né? Aproveitando que a Pipefy também ela é super... tem pessoas de vários lugares do mundo, assim, então é muito massa, assim, a gente trocar essa ideia. Confesso que eu ainda tenho algumas dificuldades, assim, para entender o francês, mas a gente arranha também um pouquinho, a gente aprende com o outro que já tem uma experiência maior, então a gente sempre está tentando trazer essa troca, né, esse compartilhamento de informações. E claro que nem tudo é só trabalho, a gente tem um grupo específico para memes, mas é para memes só que desenvolvedores e o time de TI, de infra, que entende, assim, porque eu confesso que, na maioria, eu fico sem entender o que aquilo está falando, mas eu vou lá, vou reagir, vou colocar um riso para tentar entender. Mas a gente tem esse grupo no Slack também, no nosso canal, que a gente coloca alguns memes, compartilha algumas coisas assim engraçadas que vai ser bacana para o pessoal. E, se eu não me engano, a gente voltou também com o futebol, né, parece que algumas pessoas vão se reunir, a gente tem até um canal no Slack, então para a galera que gosta de jogar futebol, ou quem, como eu, não sabe jogar futebol, mas quer ir lá, quer acompanhar, quer participar, então também o pessoal fica super à vontade. A gente está sempre... O que a pandemia acabou separando um pouco, bastante, né? Porque a galera ficou muito em casa, de home office. A gente, claro que com todo o cuidado do mundo, mas a gente está, aos poucos, tentando trazer um pouquinho de volta esse convívio, seja pelo Slack, seja até um pouquinho presencial, marcando futebol, marcando alguma coisa, com todo o cuidado
do mundo, com certeza. Então, são iniciativas que fazem toda a diferença para quem está ali no dia a dia, focado, fazendo mil coisas, mas tem esse tempinho para relaxar, para descansar, para ver outras coisas assim. Então, é bem, bem bacana. E eu só queria acrescentar, assim, que hoje aqui na empresa, pensando no meu time, é uma galera do Brasil inteiro, assim, tá todo mundo remoto. Então, por exemplo, esse grupo que a gente fez de bem-estar, com foco em voltar a se movimentar, era um grupo no WhatsApp que você postava fotinho lá, aquele famoso clichê do tá pago, aí postava lá, daí isso contava para competição, e ao mesmo tempo um incentivando o outro, assim, e tal. E uma outra coisa que a gente faz, que é uma conexão muito legal, aí pensando no meu time, numa questão mais micro mesmo, é um time menor, o time de recrutamento, a gente tem o Compartilha Aí, que é o encontro semanal, que às vezes a gente compartilha conhecimento. Já teve uma vez que a gente teve uma aula de drink, uma colega nossa faz drinks, ela pegou e deu uma aula de drink pra gente. Em outros momentos a gente só quer sentar e jogar, assim, daí a gente pega e vai jogar um Gartic Phone, que é um joguinho de desenhar e adivinhar e tal. Então, assim, às vezes a gente só quer, tipo, desopilar mesmo e, eu vou só jogar aqui. E às vezes a gente usa para compartilhar conhecimento, seja para falar sobre um assunto do dia a dia, ou seja, para falar de trabalho, assim. Então, isso é uma dica muito legal que vem funcionando muito, assim, visto que a gente está com um time todo remoto, assim. Acho que a gente não deve ter quase ninguém que mora na mesma cidade. Na NTT em si, a companhia teve, ao longo dos últimos 2 anos, acredito eu, ela montou alguns campeonatos mais focados a jogos online. Teve de FIFA, que eu sou horrível, não jogo aquilo de jeito nenhum, e tiveram alguns outros jogos. O que acontece nos grupos de diversidade, posso falar até pelo racial, é que sempre que a gente aborda algum tema específico, as pessoas começam a trocar ideias sobre filmes que falam sobre a temática, livros sobre a temática, mas com certeza eu estou levando essa ideia no bolso, tá? E amanhã eu estou falando, gente, vamos montar esses outros grupos aqui, porque eu acho isso de gigante importância, tá? Isso que vocês falaram, principalmente a Lorena, é uma baita verdade. A gente passou 2 anos completamente isolado e sempre que a gente pensa em reunião virtual, a gente pensa em trabalho. Então, ter um espaço virtual também, que não seja só trabalho, é muito importante. Eu acredito que muitas bandas de empresa surgem organicamente, mas geralmente isso acontece naquele cafezinho que você encontra alguém, acaba trocando ideia de música, você descobre que ele toca teclado, você toca contrabaixo, e vocês acabam já contagiando o ambiente e encontrando outras pessoas. Mas na impossibilidade, um grupinho para você poder falar de música, um outro trocar informação sobre livro, o Grupo Geek, que eu acho sensacional, eu ia estar inscrito ali, tá? Diretão. É muito importante, até para manter todo mundo no nível de sanidade mental bem alto. Gente, como assim? Chegou ao fim o nosso painel? Passou muito rápido e tantas perguntas ainda para fazer, mas assim, eu, o Diego, toda a coordenação, a gente só tem a agradecer a vocês. Foi uma troca riquíssima aqui de informações, conhecer como todos estão lidando aí com os seus grupos, como que são as atividades, quais são os benefícios, o que tem feito. Foi incrível. E a gente queria só para encerrar, passar a palavra para cada um de vocês se despedirem e também se vocês poderiam dar um tweet, uma pílula. Alguém que está hoje numa empresa que não tem nenhum grupo de afinidade e saiu daqui interessado. Quero amanhã puxar esse tema, quero começar. Como faz? Como começar? Que dica vocês dariam assim num tweet, uma pílula, algo assim para o pessoal levar aqui de mensagem do nosso painel e também aproveitando aí e já se despedindo. Quem começa? Eu posso começar daqui? Show. Então, primeiramente, acho que eu tenho que agradecer, assim, mais agradecer, porque acho que foi muito mais o que eu aprendi, que absorvi aqui, do que eu pude passar. É claro que a gente acaba trocando muitas ideias, mas eu aprendi, nossa, não tenho nem palavras, assim, aprendi com cada um de vocês. Então, muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Acho que é super válido, é super importante a gente ter esse momento, né, para falar sobre assuntos que são muito importantes, ainda mais nesse período de pandemia, que a gente está um pouquinho afastado, mas só de ter esse espaço aqui, esse encontro, para mim já é super válido. Então, muito obrigada, gente, pelo convite.
E se eu pudesse dar uma sugestão, uma dica assim, para quem tem essa vontade, esse desejo de começar, né, grupos de diversidade dentro da empresa, só vai. Eu sei que às vezes parece ser meio, como assim só vai? Mas eu acho que só vai, assim. Quando eu recebi o convite para participar do Black Pride, eu falei, cara, cheguei há 2 dias na Pipefy, mas vambora, tô aqui e vamos, sabe? E quanto que eu aprendi, quanto que eu cresci com cada pessoa, não só do Black Pride, mas de todos os grupos, assim. Eu acho que eu aprendi muito mais a olhar, enxergar o outro, sabe, como ele é, do que eu aprenderia sozinha. Então, se eu pudesse realmente dar um conselho, vai, se joga, a gente está aqui, faz contatos, adiciona as pessoas no LinkedIn, manda mensagem, estude, aprenda mais sobre os assuntos que você quer trazer, como cria os grupos, e com certeza tem muita gente aqui, esse próprio time aqui já é um exemplo, tem muita gente aqui disponível a dar dicas e ajudar a qualquer momento. Então, só vai. Isso aí. Queria agradecer o Rafa, que fez o convite, que deve estar aí nos bastidores. Foi um convite de surpresa, assim, de só vai. Mas deu super certo, assim, foi muito legal. Conheci aí, acho que pessoas muito legais, foi muito bom o papo. E adoro falar sobre esse assunto, adoro debater. Principalmente se desse, assim, da gente estar numa mesinha de bar, de plástico, daquelas, assim, eu tomando um litrão. Era isso que eu queria neste momento, porque tá muito quente em Floripa. Então era isso, assim, era isso que faltava para o dia ficar perfeito. E pensando em dicas, assim, acho que a Thay falou muita coisa, assim, mas acho que o principal para mim é o se conectar com as pessoas que querem falar sobre isso ou que já falam sobre isso, assim, seja na sua empresa ou se, na minha empresa eu sou a única pessoa, eu sou o tokenzinho, né, eu sou a única pessoa dessa diversidade, o que acontece muito em algumas empresas. Então, se conecta com as pessoas fora dela. O LinkedIn tá aí para isso, você consegue achar uma galera que fala sobre vários assuntos, assim, no LinkedIn. Adiciona, manda mensagem, pede mentoria, pede ajuda. Eu gosto muito de falar que o não você já tem, então chega lá e pede mentoria, o máximo que a pessoa vai falar é não, ou se a pessoa falar assim, você vai conseguir uma mentoria muito da hora, com uma pessoa muito massa que você admira, que é uma referência, assim. Então, acho que é isso. Vou mandar meu LinkedIn ali para quem quiser conectar, quem quiser trocar ideias, quiser falar sobre, pode me chamar e bora lá, assim. Bom, posso falar aqui, então. Primeiro, queria agradecer também a Fabi e todo mundo por ter recebido a gente, por estar tendo a oportunidade de conversar com vocês todos aqui hoje, trocar muitas experiências e ideias nesse painel. Foi muito legal, tanto compartilhar quanto aprender como a Lorena, Bruno e até ali a Fernanda, que estava falando bastante no chat, tem tocado esses grupos de diversidade. Eu acho que essa troca é extremamente benéfica. E se eu puder dar uma dica, insista, porque mesmo quando for difícil, se você consegue impactar uma pessoa que não estava impactada por aquele assunto, ou que não sabia o que era aquilo, e essa pessoa vai gerando uma corrente, e essa pessoa vira uma aliada, e muitas vezes isso vai virando uma bola boa de neve, onde a gente consegue gerar um impacto muito maior através das nossas pequenas ações. Então, acho que seria essa a minha pílula de conhecimento, que nenhuma ação é pequena demais, porque a gente consegue gerar um alto impacto de qualquer forma. No meu caso, eu acredito que o só vai resume perfeitamente, né? Toda boa ideia, para ser realmente uma boa ideia, ela tem que se tornar numa ação. Uma boa ideia que não saiu do papel, o papel aceita tudo. Então, começa aos poucos, começa com pouca gente, começa aprendendo, começa tentando, e eu acredito que a evolução disso é mostrar para as pessoas o valor que isso agrega, visões diferentes, pessoas diferentes, pensando juntas. Isso abre portas e traz um benefício que não é só do grupo de afinidade, essa é a parte mais importante, né? Então, começa com pouco que você tem e vai evoluindo isso. Eu agradeço muito o convite. Honestamente, esse é um dos temas que eu acho que, se deixar, ainda mais com o litrão, como sugeriu a Lorena, eu vou. Provavelmente ia estar pedindo uma porção também, mas eu tô lá. Com certeza. Né? Passou muito rápido, mas eu agradeço muito de poder conhecer a visão de vocês,
de fazer essa troca, que é exatamente aquilo que a gente sugere quando cria um grupo de afinidade, né? Fazer uma troca, conversar com grupos que talvez você não tivesse a oportunidade de fazer, falar sobre temas que talvez você não tivesse a abertura de perguntar. Então, obrigado, pessoal. Fabi, muito obrigado, tá? Obrigada a vocês. E vamos tirar a nossa foto, né? Cadê o grande Ernesto Isso. aí, que tira nosso Ernesto. print? Ai, a gente, eu nem a gente só faz a pose. Faz Tá a aí, pose. Ernesto? Não Deixa eu arrumar o esquecendo, né, de pedir para vocês avaliarem o nosso painel ali em cima, em sondagens ou então um pulse, dependendo do idioma em que você estiver conectado. É muito importante, né, para a gente poder continuar trazendo um conteúdo de qualidade para vocês. O Ernesto tá aí. Bora fazer a pose. Ele Faz vai a tirar a pose. nossa foto. Eu vou sair de novo com o meu copo. Gente, eu estou muito feliz com esse copo, na boa. Foi, Ernesto? Foi. Aê! Travou aí no sorriso. Doendo já. Muito obrigada, pessoal. Voltem amanhã e na quinta. A gente tem muito conteúdo ainda na trilha. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado, Tchau, gente. pessoal. Gratidão.